casos vai aumentando, na Europa em geral, Portugal não é exceção, destas pessoas, uma grande maioria são católicos não praticantes e a grande maioria dos casos que eu tenho são vítimas de malefícios. O que é um malefício? É pedir ajuda ao demónio para fazer mal, fazer dano a alguém. Malum facere, é do latim. Toda a teologia clássica, Santo Afonso, por exemplo, explica muito bem o que é o malefício, como é que se evita, como é que se resolve, etc. A maior parte das pessoas que eu recebo são pessoas que são vítimas destes malefícios. Os casos mais típicos são invejas no trabalho, problemas com vizinhos, invejas com vizinhos, problemas familiares entre as famílias, às vezes também partilhas, heranças, invejas e, infelizmente, as pessoas recorrem muitas vezes aos bruxos, aos adivinhos, com o intuito de fazer mal a alguém. Obviamente que também recorrer aos bruxos para curar uma doença, para ter um filho, também é pecado grave e também abre a porta ao demónio. Estamos sempre a pedir ajuda ao demónio para conseguir uma coisa boa ou para conseguir uma coisa má. Portanto, é sempre muito perigoso do ponto de vista espiritual fazer isto. Mas a maior parte dos casos que eu atendo são pessoas que viviam, católicos não praticantes, que infelizmente foram vítimas de um malefício. Colegas de trabalho, como eu dizia, vizinhos, família, por inveja, por maldade, e que de repente começam a ter problemas físicos, espirituais, a ouvir coisas, a ver coisas, desmaiar, perder os sentidos, entrar em transe, começam a recorrer aos médicos, exames, vão várias vezes ao hospital, para as urgências, nessas vezes fazem os exames todos, uma vez, duas vezes, três vezes, às tantas começam a perceber que o problema deles não é um problema fisiológico, não tem nenhum diagnóstico clínico. Muitas vezes essas pessoas acabam por recorrer aos curandeiros, aos bruxos, como primeira alternativa. Muitas vezes depois dos hospitais passam para os psicólogos, os médicos encaminham para os psiquiatras, para os psicólogos muitas vezes, mas também sem sucesso. Medicação, tratamentos, os próprios psicólogos e psiquiatras não percebem o que é que se passa. Como eu dizia, tenho muitos casos de pessoas, alguns casos de pessoas que são enviados por psiquiatras, psicólogos que não têm nenhum enquadramento clínico. E são pessoas que reagem às coisas sagradas, etc. Mas muitas vezes a tentação mais frequente destas pessoas é recorrer aos curandeiros, àquelas senhoras boas, entendidas, como se diz aqui, que fazem umas rezas e que ajudam as pessoas, que têm um dom, acham elas. Isso também não resolve o problema, pelo contrário, é sempre o demónio que está por trás. As pessoas vão aos curandeiros, muitas vezes são explorados, pagam muito, fazem umas rezas, muitas vezes o demónio alivia temporariamente os seus sofrimentos, o mesmo demónio que está a causar o mal alivia, convence a pessoa que o curandeiro o está a ajudar, mas o problema arrasta-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, às vezes chegam pessoas aqui passados 30, 40 anos de sofrimento. E só passados 30, 40 anos é que encontram um sacerdote exorcista que lhes explica as coisas como elas são e começam um caminho de conversão sincera. É decisiva uma boa confissão, coisa que em 40 anos nunca ninguém lhes propôs. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É simples. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É inútil tentar encher um balde de água que está roto. É inútil. Se o balde está roto, a primeira coisa é tapar o buraco. Sair do pecado. Dou sempre a todas as pessoas um exame de consciência com os 10 mandamentos, muito detalhado em cada mandamento, porque infelizmente as pessoas não estão habituadas a fazer um exame de consciência sério. Confessam-se mal. Muita gente vem ter comigo e diz: eu não mato nem roubo, Sr. Padre. E depois eu começo a fazer umas perguntas: faltou à missa ao domingo? Ah, faltei. Então, olha, já tem um bocado grave. Foi à bruxa? Ah, fui. Mas não foi para fazer mal a ninguém. Já tem outro. Pratica a contracepção com o seu marido? Sim, pratico. Toma pílula ou uso o dispositivo. E quando começamos a escavar, vem um sem fim de pecados graves que, infelizmente, as pessoas cometem com alguma frequência e sem grande consciência da gravidade. Portanto, o primeiro passo é ajudar as pessoas a sair do pecado, fazer uma confissão completa e, sobretudo, é muito importante isto, arrependido. Sem arrependimento não há salvação.
Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a graça de Deus não consegue entrar nas nossas almas. Não é que Deus não queira, mas se não há arrependimento, o nosso coração não se abre à misericórdia de Deus. E isto nunca é demais insistir, porque às vezes há pessoas que fazem o exame de consciência, vão-se confessar porque eu faço alguma pressão, mas falta o arrependimento. Falta o arrependimento. E isso dá espaço ao demónio de continuar a ter domínio sobre aquela alma. Sem arrependimento concreto, não se vence o pecado, não se volta para a graça de Deus. Portanto, depois de uma confissão bem feita, eu encorajo as pessoas a uma caminhada de sacramentos e de oração. Confissão frequente. Eu digo, é como tomar banho. Nós também lavamos o cabelo, tomamos banho, porque queremos ter o nosso corpo limpo. E esquecemos da nossa alma. A nossa alma também precisa de higiene espiritual. Confissão, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Senão, há problemas. Quem se confessa com frequência, normalmente nunca vive sempre na graça de Deus, nunca tem pecados graves, nunca está muito mal, nunca está... E, sobretudo, a confissão frequente é muito importante para depois fazer comunhões frutuosas. Para receber Jesus é preciso estar preparado. Não basta ir à missa e comungar. Também aqui há muitos problemas. As pessoas que recebem a comunhão sem estarem prontas para receber a comunhão. Como eu dizia, faltam ao domingo à missa, vão à bruxa, contracepção, tarari, tarará, tarará, injustiça, e que vão comungar. Não. Fazem mais outro pecado, sacrilégio. Confissão bem feita. E só depois é que, estarmos na graça de Deus, é que podemos receber dignamente e frutuosamente o corpo de Jesus. É decisivo, confissão bem feita, para comunhão frutuosa. Senão, eu fui comungar, mas em que estado? É sempre a história do balde. Se o balde não está tapado, se está roto, não fica nada. Não fica nada. Ainda ofendi mais a Deus, se não estou preparado. Portanto, confissão pelo menos uma vez por mês, peça a toda a gente. Mas pode ser mais. 15 em 15 dias, todas as semanas. Não tem contraindicações, pelo contrário.